Olá, professor Elcônio. Olá, colegas. O meu grupo vai tratar de questões a respeito do imposto sobre grandes fortunas, sobretudo a implantação provisória. O meu grupo é composto por Alberto Santa Rosa, Fábio Lima, Francisco Vilares, Gutenberg Loyola e, por mim, Robert Corrêa. Então, o imposto sobre grandes fortunas, ele é um tributo previsto na Constituição brasileira, mas depois de 33 anos, desde sua promulgação, o tributo, o imposto ainda não foi regulamentado pelo Congresso Nacional. Este é um tributo que é motivo de muita discórdia por décadas entre senadores e deputados, sendo defendido por economistas progressistas e mal visto por boa parte da elite brasileira. É ainda visto como um suposto meio para correções de deturpações socioeconômicas. As discussões referentes à cobrança do IGF no Brasil sempre se reacendem em momentos de crise econômica, como a que se iniciou em 2015, vindo a se agravar em razão da pandemia da Covid-19, declarada em 2020, e que perdura até os dias de hoje. Portanto, fica claro que há bastante polêmica quando se trata do IGF. Por isso, nós abordaremos algumas outras questões desta temática a seguir. Bom dia a todos, meu nome é Fábio Lima, estou aqui para falar da implantação provisória do IGF. Todas as vezes que acontece uma sinalização de uma reforma tributária, existe o questionamento da implantação desse imposto, quais os benefícios e malefícios que eles poderiam causar no Brasil. Com a crise atual existente com relação à pandemia, esse questionamento vem sendo sinalizado constantemente. Afinal, todas as pessoas, como a mídia divulgou, que possuem um patrimônio considerável, se tornaram mais ricas, enquanto aqueles mais necessitados não estão sendo ajudados de forma justa pelo governo, tendo em vista a não tributação das grandes fortunas. E isso gera um impacto direto com a população menos favorecida. Então, a implantação desse imposto no Brasil seria de suma importância, desde que toda a arrecadação fosse destinada de forma correta àquelas pessoas que realmente necessitam da ajuda. Continuando a apresentação, falaremos agora da possibilidade de usar as mesmas características de outros impostos provisórios que existiram no Brasil. A intenção seria utilizar da mesma robustez, das mesmas características, as mesmas diretrizes e obrigações que os outros impostos possuíam, sendo que, para a existência dos outros impostos, foi necessário uma emenda constitucional, onde, em 93, através da emenda constitucional número 3, foi criado o IPMF, que era um imposto provisório sobre movimentação financeira, e através da Lei Complementar número 77, também de 93, foi justamente regulamentada todas as diretrizes e obrigações com relação a esse imposto, onde o fato gerador era justamente qualquer movimentação financeira bancária, através de pagamento, de liquidação, de transação, de movimentação da conta, saques, era retido um percentual de qualquer valor que fosse movimentado para o governo. Posteriormente, como era provisório, foi criada um outro imposto através da CPMF. De novo, uma emenda constitucional número 12 de 96 criou com as mesmas hipóteses de incidência sobre
as movimentações bancárias. Continuando, falaremos agora sobre os fatores negativos para a cobrança do IGF no Brasil. Os principais argumentos utilizados na CCJ-C e por grande parte da doutrina seria justamente a evasão de capitais, onde existiria uma grande fuga das empresas, dos investidores, as pessoas deixariam de poupar recursos, as pessoas deixariam de adquirir patrimônios justamente para evitar que fosse alcançado por esse tipo de tributação. Ocorre que, no Brasil, esses argumentos estão caindo por terra, que afinal, os grandes poupadores, os grandes investidores, eles sempre procuram a nossa pátria para realizar as suas transações. Uma possibilidade para que esse imposto fosse implantado no Brasil seria uma formatação de intervenção econômica, no sentido de que o governo faria um acordo com o mercado financeiro para a implementação dessa tributação, desse imposto, e iria delimitar o prazo da durabilidade desse imposto, e a sua aplicabilidade deveria ser extremamente analisada para que não houvesse o desvio de finalidade da arrecadação desse imposto. Afinal, no momento de crise em que passamos, seria muito bem-vindo essa arrecadação para justamente abastecer os cofres públicos. Falaremos agora sobre a instituição do IGF de forma provisória no Brasil. Ao contrário dos outros impostos citados nessa apresentação, ele já tem previsão legal na Constituição e apenas depende de uma lei complementar para que seja instituído, conforme consta no artigo 146, inciso 3º da Constituição. O grande questionamento sobre essa implementação do imposto seria se o Brasil teria condições de auferir as grandes fortunas. E com o advento da tecnologia avançada que possuímos hoje e a ramificação dos bancos de dados de todas as instituições e órgãos dos entes federais, municipais e estaduais, essa possibilidade é plausível. E com isso, poderíamos alcançarmos as grandes fortunas existentes no país. Um fator que deve chamar a atenção é justamente o mercado financeiro, com a sua força econômica e a possibilidade de ocorrer intervenções junto às ações do governo. Estaria o governo disposto a tentar um acordo com o mercado para a implementação desse imposto no momento de crise econômica que passamos? Estaria o governo disposto a cumprir as metas que fossem determinadas na criação desse imposto, prazos, aplicabilidade dos recursos, enfim, para ajudar os necessitados? A Constituição de 88, em seu artigo 153, inciso 7, outorga à União a instituição do Imposto sobre Grandes Fortunas mediante criação de lei complementar, devendo restringir seu alcance a patrimônios de altíssimos valores. Apesar de nunca ter sido instituído o IGF no Brasil, desde a promulgação da nossa Carta Magna, surgiram diversos projetos de lei com tal intenção, dentre os quais vale destacar o projeto de lei complementar número 162 de 89, do então senador Fernando Henrique Cardoso, no qual, de acordo com Maria Clara de Melo Mota, a definição de grande fortuna não se limitou ao patrimônio, definido neste caso como aquele que excedesse o valor de 2 milhões de cruzados novos, como também alcançou situação profissional que proporcionasse renda bruta anual superior a 300 mil cruzados novos, não considerando os rendimentos provenientes de trabalho assalariado.
Estabeleceu também progressividade, variando de 0,3% a 1%, e foram previstas exonerações parciais, como imóvel de residência própria do contribuinte, bens e direitos pendentes de pagamento e até mesmo antiguidades e objetos de arte ou coleção. Alcançou também outros bens cuja utilização fosse considerada de alta relevância social, econômica ou ecológica. O projeto ainda remeteu à lei ordinária, de forma acessória e disciplinar, e definir elementos inerentes ao imposto em questão. O projeto de lei complementar 227 de 2008, da deputada Luciana Genro, pretende tributar o patrimônio superior a R$ 2 milhões, com alíquotas variáveis entre 1% e 5%, e sem a possibilidade de dedução do montante pago da base de cálculo do imposto de renda. O projeto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara em junho de 2010. Desculpa. Projeto 139 de 2017, da senadora Vanessa Graziotti, do PCdoB do Amazonas, define como contribuinte do IGF pessoa física cujo patrimônio líquido seja superior a 8 mil vezes o limite de isenção do imposto de renda, o que corresponderia a um valor aproximado de 16 milhões de reais atualmente, excluindo o imóvel de residência, desde que o mesmo não exceda o limite de 20% do patrimônio, com alíquotas de 0,5%, 0,75% e 1%, e previsão de dedução do valor pago a título de outros impostos. Olavo Nery Corsato, ao analisar diversos projetos de lei, destaca que o IGF tem caráter suplementar em relação à tributação existente, da qual seria a parcela adicional complementar relativo ao patrimônio não tributado via evasão fiscal e de imposto novo no que se refere ao patrimônio não alcançado por impostos existentes. Bem, pessoal, sempre que o assunto de tributação de fortunas volta à discussão, um argumento é sempre levantado. A experiência internacional com esse tipo de cobrança não tem sido positiva. Os dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, da OCDE, mostram que dos seus 37 países membros, 12 já instituíram a cobrança do imposto sobre fortunas. Desses, em 2020, apenas Espanha, Noruega e Suíça mantinham o tributo com alíquotas nominais progressivas e incidentes sobre as fortunas líquidas de pessoas físicas. Os dados da OCDE também mostram que nos países em que o imposto foi extinto, havia preocupações quanto à eficiência arrecadatória e os custos administrativos ante as receitas geradas. Segundo diferentes estimativas, impostos sobre riquezas geram 1,4% do PIB da União Europeia. Lembrando que em 2020, o Produto Interno Bruto da União Europeia foi de 13,4 bilhões de euros. Na América Latina, há atualmente 3 países que adotam um imposto sobre riqueza. São eles: Colômbia, Uruguai e Argentina. Apenas na Argentina, a tributação de grandes fortunas, aprovada em dezembro de 2020 pelo Parlamento argentino, alcançou 12 mil pessoas físicas e jurídicas que declararam ativos acima de 2,2 milhões de dólares. Desses, 10 mil, ou seja, mais de 80%, já pagaram o imposto, totalizando cerca de 2,4 bilhões de dólares, que foram arrecadados pelos cofres públicos daquele país. Eu sou Francisco Vilares, continuando o assunto a respeito do IGF. Agora vamos verificar alguns motivos contrários e favoráveis à implementação do imposto no Brasil e por que não implementar o IGF a princípio. Preciso verificar o perfil histórico da composição do Congresso Nacional. Se verifica que, por exemplo, de 2018, na composição que foi eleita em 2018, praticamente a metade dos parlamentares se declararam à Justiça Eleitoral milionários e, portanto, seriam diretamente afetados por uma eventual taxação
sobre as grandes fortunas, e poderia se constatar, se extrair daí uma falta de interesse dos agentes políticos no avanço dessa implementação. Além disso, se argumenta que haveria uma tendência a um aumento de evasão fiscal, atrelada aí à fuga de capitais, né? As pessoas deixariam de atuar, colocar suas empresas para funcionar no Brasil, ou então deixariam de manter os seus patrimônios financeiros no Brasil, o que naturalmente seria um ilícito, né? E por isso teria solução já no próprio ordenamento jurídico para se resolver se fosse esse realmente o problema. Além disso, se alega que haveria uma redução da poupança interna, né? As pessoas deixariam de poupar no Brasil para manter os seus valores guardados de uma outra maneira, utilizando-se de outras possibilidades. Haveria uma queda de investimento, as pessoas se alega, né, que haveria uma queda de investimento, as pessoas deixariam de investir no Brasil. Além disso, se alega também dificuldades administrativas para implementar e fiscalizar esse imposto, do ponto de vista do poder estatal, né, como é que funcionaria né, efetivamente essa verificação de quais são os patrimônios, quem são os detentores de grandes fortunas. Não se teria capacidade para fazer isso, que também é um argumento que não parece se sustentar, já que tantas outras formas de tributação acontecem de forma efetiva no Brasil. Além disso, se argumenta que esse imposto afetaria poucas pessoas e que por isso talvez o valor não fosse um valor significativo para poder efetivar, né, esse imposto no Brasil, que também é um argumento falacioso, ao que tudo indica, porque afetaria poucas pessoas, mas são poucas pessoas que ganham muito dinheiro, ou que têm muito dinheiro, né? Então, há também o argumento de que haveria um problema, né, de fato gerador, já que supostamente as pessoas que são detentoras de grandes fortunas já teriam sido eventualmente tributadas em relação ao que serviria de fato gerador para esse imposto especificamente. Além disso, se alega também, do ponto de vista mais ideológico, político, que o IGF seria uma medida intervencionista do Estado na economia. E agora, os motivos pela implementação, né, os argumentos que defendem a implementação. Primeiro, uma previsão constitucional, né, que está estabelecida. Então, seria um dever do Estado efetivar, né, essa implementação, inclusive observando o perfil da Constituição Federal de 88, que é um perfil social de busca da solidariedade entre os cidadãos. Então se verifica aí uma preocupação já dos constituintes a respeito da importância de fazer esse equilíbrio entre a distribuição de renda no Brasil. Além disso, tem uma possibilidade do IGF servir como uma atitude, né, uma ação contra uma crise ética que se verifica na sociedade, que é essa questão da normalização da desigualdade, né? Tem pessoas que ganham muito e outras pessoas que ganham pouco, e a vida é assim mesmo. Isso é um debate ético muito preocupante, né? Então isso poderia ser atacado se houvesse a implementação do IGF. Além disso, o IGF seria um instrumento de captação de recursos para aplicação em políticas públicas, o que faria com que houvesse, aí de forma como desdobramento, né, uma redução nas desigualdades sociais. O IGF também serviria como instrumento, né, de justiça tributária, conforme está estabelecido ali no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição. Além disso, também como justiça social, pensando nessa questão da solidariedade federativa. Trouxemos aí a questão do argumento do deputado Antônio Mariz, da Paraíba, quando ele trouxe a ideia do estabelecimento do IGF na Constituição, e basicamente o que ele trouxe como argumento é que o IGF serviria justamente como uma medida para combater a desigualdade social no Brasil e o acúmulo
de grandes fortunas. Muitas vezes isso o IGF poderia servir como uma medida de distribuição da carga tributária e também agiria o IGF como teria uma função social, se for inclusive verificado aí o artigo 80, inciso 3º do ADCT, que trata ali do Fundo de Combate à Corrupção, né, o que é que compõe esse Fundo de Combate Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza, não o combate à corrupção, apesar de estar paralelo, mas o Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza teria como das suas composições, uma das fontes, o próprio IGF, né, o Imposto sobre Grandes Fortunas.